Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então aqui para o nosso segundo exemplo, né, dessa nossa nona aula de circuitos elétricos, que vai ser a aula que eu vou obter com vocês tanto quais são as equações de um circuito RC, né, como também quais são as soluções de um circuito RC. Okay? No caso aqui, né, eu vou analisar esse circuito RC, que é um circuito composto de resistor e capacitor, tanto no momento que ele está carregando, quanto no momento que ele está descarregando. Por isso que eu desenhei esse esquema daqui, ok? Ora, a gente vai ligar A em B, né? E aí significa que a gente está carregando o nosso sistema, né? Porque significa que a gente tem aqui a fonte de tensão ligada, exatamente, a resistor e capacitor. E depois, né, a gente vai ligar aqui o nosso B com C para ver como é que é o comportamento do sistema somente de resistor e capacitor sem a fonte, ok? E bom, como eu tinha falado com vocês, né, para que a gente possa resolver os nossos circuitos elétricos, o que a gente faz? A gente aplica as leis de Kirchhoff para o nosso circuito, ok? Tanto esse circuito quanto os próximos, né, que vão ser os circuitos RL, LC e RLC, todos esses circuitos que eu vou analisar com vocês são circuitos de uma malha só. O único exemplo desse meu curso de eletromagnetismo, né, em que o circuito analisado tem mais do que uma malha, né, e aí por consequência vai ter algum nó, foi exatamente o circuito que eu calculei com vocês no exemplo 1, que foi aquele circuito puramente resistivo, ok? Todos que vão vir agora vão ser de uma malha única, né, porque, enfim, nosso objetivo agora é ver exatamente como é que se comporta o circuito dado a presença desses componentes diferentes. E aí, claro, né, consequentemente, a única lei de Kirchhoff que a gente vai aplicar para o nosso sistema vai ser a primeira lei, né? Porque se não tem nenhum nó, não tem por que aplicar a nossa lei dos nós, a segunda lei de Kirchhoff. Perceba que aqui a gente vai ter duas situações, né? A gente pode aplicar a primeira lei, né, colocando a fonte de tensão também no nosso circuito ou deixando ela de fora. Vamos analisar cada uma dessas situações, ok? Tanto ligando a fonte, né, de tensão, fazendo exatamente essa ligação, e o outro que vai ser, né, aplicar a primeira lei de Kirchhoff fazendo a ligação BC. Para ambas as situações, né, eu vou varrer aqui, né, o nosso circuito para calcular as quedas de tensões no sentido horário, ok? E aqui eu vou supor sempre também que a corrente, né, nesse nosso circuito vai estar no sentido horário, ok? É o sentido que eu vou atribuir aqui para a corrente e vai ser uma corrente que vale I. Dado isso, vamos começar a calcular as quedas de tensões, né? Eu vou começar a calcular a partir desse ponto daqui. Então, bom, o primeiro componente que a gente vai varrer aqui vai ser a nossa fonte de tensão, né? Já que a gente está indo no sentido horário, né? Aqui vai ter queda de tensão na fonte de tensão, né, que fornece uma diferente potencial V, sendo que essa queda de tensão está sendo do polo negativo para o polo positivo. Certo? Qual que vai ser a queda de tensão? Vai ser, então, menos V. Então, menos V. Aí, próximo componente vai ser o capacitor, ok? Queda de tensão no capacitor ao longo da corrente, certo? Então, quanto é que vai dar a queda de tensão? Vai dar mais Q dividido por C, ok? Carga no capacitor dividido pela sua capacitância. E depois, né, o próximo componente que vai ter vai ser exatamente aqui o resistor, né? Queda de tensão no resistor a favor da corrente. Qual que vai ser a queda de tensão nele? RI. Então, mais RI. Tudo isso daqui igual a zero. E como é que fica agora se a gente ligasse B com C? Percebam que seria exatamente a mesma equação. A única diferença é que a fonte de tensão não existiria. Ok, então, né, obviamente a primeira lei de Kirchhoff foi aplicada ao nosso circuito RC, né, ligando aqui a chavezinha BC, vai ser o quê? Vai ser essa expressão, tirando esse menos V, ok? Então, a nossa primeira lei de Kirchhoff vai ser o quê? Né, no caso aqui, ligando sem a fonte, vai ser Q sobre C mais RI é igual a zero. De cara, é possível ver que as equações que regem exatamente, né, um circuito RC, que descrevem um circuito RC, são equações diferenciais de primeira ordem, ok? Por que a gente pode afirmar isso? Porque existe uma relação entre a carga do capacitor e a sua corrente, ok? A carga do capacitor, ela pode variar com o tempo. Como é que a carga do capacitor varia no tempo? Ela vai variar se tiver corrente. Se tiver corrente vindo para essa placa daqui, essa corrente vai fazer com que essa placa vai ficando cada vez mais positiva, certo? Por conta disso, a corrente que passa no capacitor, ela pode ser escrita como dQ dt, certo? A variação da carga nas placas do capacitor no tempo é exatamente uma forma de se medir a corrente. Agora, como nós temos um contexto de correntes estacionárias, né, e o capacitor está ligado diretamente por um único fio a esse resistor, né, a corrente que tem que passar em um não tem que ser a corrente que tem que passar no outro. Então, por consequência, eu posso tirar esse IC e falar que a corrente do circuito, né, de uma certa forma, está relacionada com a carga no capacitor. Dado essa relação, percebam que a gente pode interpretar essas duas expressões como sendo equações diferenciais de primeira ordem em Q ou em I. Ok? Por quê? Porque olha só, se a gente escreve I como dq dt, como é que vai ficar essa nossa primeira expressão? Ela vai ficar menos V mais Q sobre C mais R dq dt igual a zero. Ok? Uma equação diferencial de primeira ordem em Q. No caso aqui, uma equação diferencial não homogênea. Por quê? Porque tem esse menos V constante. Né? E como é que vai ficar a equação? Né? No caso, sem a fonte de tensão, a mesma equação
tirando o v. Né? Então é possível pensar nessas duas equações como sendo equações diferenciais de primeira ordem em relação a Q. Porém, também existe uma outra possibilidade, que vai ser o que eu vou fazer aqui agora, que é, eu vou derivar ambas essas expressões, ok? Eu vou pegar essa expressão, vou derivar, né? Toda essa expressão daqui eu vou derivar com relação ao tempo, e eu também vou derivar toda essa expressão daqui com relação ao tempo. Porque quando eu fizer isso, o que vai acontecer com esse i? Esse i vai virar um di dt. E o que vai acontecer com esse q? Esse aqui vai virar um dq dt. Então, né, se eu derivo ambas essas equações no tempo, eu passo a enxergar essas duas equações como sendo uma equação diferencial em primeira ordem da corrente. E no caso, é mais vantajoso trabalhar com essas equações diferenciais como sendo equações diferenciais com relação à corrente por dois motivos. Primeiro, porque na maior parte das situações, né, envolvendo circuitos elétricos, a função mais importante que a gente tem que determinar é a corrente elétrica. Tudo bem, se você determina a carga, é só você derivar a carga no capacitor, é só você derivar lá no tempo que você vai obter a corrente no circuito. Porém, se a gente já monta uma equação diferencial para a corrente, a solução da equação diferencial já é a solução que a gente deseja, que é a corrente elétrica, então é mais vantajoso. E o segundo motivo é porque quando a gente deriva essa equação, esse termo V, que é exatamente a tensão, né, a diferença potencial da fonte de tensão, ela não é uma diferença potencial constante. Quanto é que é derivada de constante? É zero. Então, no processo de derivação, esse V some. E aí perceba que com isso, essas duas expressões elas vão ser iguais, porque o que diferencia essas duas expressões é a presença desse V. Mas esse V é constante, se a gente deriva ambas as funções, elas vão ficar iguais, ok? E aí, no caso, eu vou ter uma única equação que vai descrever o circuito quando a fonte de tensão está ligada e quando ele está desligado. Então, a equação que a gente tem que resolver é a mesma, então facilita o nosso problema. Então, né, derivando essas expressões do tempo, qual que vai ser a equação que a gente vai obter? A equação que a gente obtém é I dividido por C mais R di dt é igual a zero, ok? Uma equação diferencial em primeira ordem na corrente. Né, para deixar ela da forma que a gente acha mais agradável para poder fazer resolução de equação diferencial, né, vamos deixar o termo, né, com a maior derivada, né, acompanhando aqui uma constante, ok? E aí, aqui vai ficar I dividido por RC, I dividido por RC é igual a zero. Aqui no caso o que eu fiz foi derivar essas expressões aqui com relação ao tempo e dividir ambos os lados, né, por R. Aí a gente obtém essa expressão daqui, que vai ser a expressão, né, do nosso circuito RC. E aí, a partir disso, né, nós podemos buscar soluções para essa equação diferencial. Né? Existem várias técnicas de se resolver essa equação, né, principalmente porque ela é uma equação homogênea, linear de primeira ordem. Então, ela é uma equação bem simples de ser resolvida. Né? Mas aqui no caso, né, eu vou citar duas técnicas, que são as primeiras técnicas que a gente vê para resolver equações diferenciais lineares nos cursos, né, de matemática do início de uma graduação em exatas. Que a primeira técnica é o quê? Olha, aqui a gente tem derivada de uma função mais uma constante vezes a função igual a zero. Isso aqui remete a exponenciais. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer para resolver essa expressão, que é uma solução possível, é o que? A gente já fala, olha, o nosso I de t provavelmente vai ter qual forma? Ele vai ser da forma uma constante vezes exponencial de alfa t. E aí, no caso, né, para determinar a nossa solução, a gente tem que saber quem que é esse a e quem que é esse alfa. Essa é a primeira forma de se resolver o problema. A segunda forma de se resolver o problema, né, que eu vou aplicar aqui, né, mas quem quiser resolver dessa primeira forma também não tem problema nenhum, é verificando que essa equação diferencial é uma equação separável, ok? A gente pode escrever essa equação daqui da seguinte forma, né, olha só, di dt é igual a menos I dividido por RC. E o que a gente pode fazer é, informalmente falando, passa o dt por um lado e passa o I para o outro. Ok? O que a gente obtém a partir disso? A gente vai obter di dividido por I vai ser igual ao quê? Menos dt dividido por RC. E o que a gente faz é integra ambos os lados, ok? Esse processo informal de passa o dt para o outro lado e por aí vai, seria equivalente ao quê? Passa o i dividindo e integra ambos os lados com relação ao tempo. Enfim, só que por uma questão, né, de praticidade de notação, né, como a notação de derivada dessa forma nos permite fazer essa brincadeira, né, de passa dt para um lado, passa dt para o outro, né, é conveniente a gente fazer isso, que eu acho que é algo pedagógico, né? Eu acho que faz com que a gente compreenda um pouco melhor as regras aqui do jogo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a nossa integração. Para que a gente obtenha a nossa solução de fato, né, a gente precisa colocar aqui os nossos limites de integração. Então, o que eu vou supor vai ser o seguinte, né? Eu vou integrar essas expressões do tempo zero até o tempo t. No tempo zero, qual que vai ser o valor da nossa corrente? Vai ser a corrente inicial. Eu vou chamar de I0. E qual que vai ser a nossa corrente depois de um tempo t? Vai ser a nossa corrente I
de t, ok? Para ser matematicamente mais consistente, né, aqui a gente tem que trocar, né, tem que colocar dt', di' e i'. Por quê? Porque variável de integração não é exatamente essa mesma coisa que está aqui no limite, né? A gente não pode confundir esses caras. Mas enfim, a partir disso, o que a gente vai obter? Olha só, integral, né, de 1 sobre i, di, vai ser o quê? Vai ser ln de i', avaliado em i de t, menos avaliado em i0. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar ln de i de t dividido por i0. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Integral de menos dt', vai dar o quê? Menos t', né, avaliado de 0 até t. Esse cara daqui vai dar menos t dividido por rc. Ok? Exponenciando ambos os lados, o que a gente vai obter? A gente vai obter que o nosso i de t, ele é igual ao quê? Ele vai ser igual a um i0 exponencial de menos t dividido por RC, que é exatamente, né, a solução aqui desse nosso circuito RC, da corrente. Pois bem, dado essa nossa solução, né, que vale tanto quando a gente liga a chavezinha AB, quanto quando a gente liga a chavezinha BC, né, como é que a gente consegue interpretar fisicamente esse resultado, né? E quando eu digo interpretar fisicamente, o que eu quero dizer é, primeiro de tudo, quem que é esse I0? Porque, relembrando, esse I0, a princípio, ele não foi dado, ok? A gente tem que, de alguma forma, determinar a partir dos dados do problema quem que é esse I0, né? Claro, R e C são dados do problema, são resistência e capacitância, mas esse I0 não. E além disso, essa expressão é o que nós esperamos fisicamente quando a gente liga, né, resistor, capacitor e possivelmente uma fonte exatamente aqui no nosso circuito, né, são essas análises que eu vou fazer aqui com vocês. Aí aqui no caso, né, a primeira análise que eu vou fazer com vocês é um circuito, né, na qual contém a fonte, ou seja, quando a gente liga aqui A com B, e depois fazer a análise quando a gente não liga a fonte, né, ou seja, quando a gente está aqui ligando B com C. Começando a nossa análise, né, ligando os pontos A e B, né, ou seja, incluindo aqui a nossa fonte de tensão no nosso circuito, primeiramente, quem que é esse I0? Okay? E depois de determinar quem é esse I0, esse comportamento daqui, ele é o que nós esperaríamos, fisicamente falando, né? É importante que a gente faça essas análises. Para determinar quem é esse I0, o que a gente faz é, vamos voltar aqui para a nossa equação inicial, ok? Vamos lá, aqui a gente está considerando, né, pelo menos eu estou considerando, um caso em que, na hora que a gente liga esse circuito, inicialmente, o nosso capacitor, ele está descarregado. Okay? Eu estou levando isso em consideração, né? Se você quiser resolver o seu problema levando em conta que o capacitor está parcialmente carregado ou totalmente carregado, não tem nenhum problema. Aqui no caso, eu vou fazer as nossas análises supondo um capacitor inicialmente descarregado quando a gente liga a nossa fonte de tensão no circuito. Okay? Se o nosso capacitor ele está descarregado inicialmente, vamos lá, vamos pegar essa equação e colocar aqui na próxima, né, na nossa próxima página. Se a nossa carga do capacitor inicialmente ela é nula, significa que no tempo t igual a zero, quanto é que vale esse Q? Ele vai valer zero, ok? Lembrando, esse Q é uma função Q do tempo. Esse I é uma função I no tempo. Então, se eu estou analisando o tempo t igual a zero, esse termo daqui não existe. Se esse termo daqui não existe, qual que é a conclusão que a gente chega? Né? Claro, né? Se o nosso t é igual a zero, quem quer essa corrente daqui, evidentemente, é a corrente I0. A partir disso, o que a gente obtém? A gente obtém que o nosso I0 é o quê? É V dividido por R. E aí, é claro, consequentemente, a nossa corrente em função do tempo, a partir do momento que a gente liga a fonte com o capacitor inicialmente descarregado, vai ser o quê? Vai ser V dividido por R, exponencial de menos T sobre R. Ok? Então essa aqui vai ser a nossa primeira solução aqui. E aí o que eu quero analisar com vocês é, fisicamente, essa solução, ela realmente faz sentido, né? Ela é o que a gente espera desse tipo de circuito, né? Vamos desenhar graficamente aqui, né? Primeiramente, qual que vai ser esse gráfico, né? Só para que todo mundo tenha em mente, né? Porque eventualmente pode ter algum estudante que não tenha visualizado muito bem ainda como é que é esse tipo de gráfico, ok? Então aqui a gente vai ter a corrente aqui, o tempo. Né? A nossa corrente vai começar aqui num certo valor, que é o nosso I0, né? Que é o nosso V dividido por R. Então, V dividido por R. E aí o que aqui está falando é que a corrente vai cair exponencialmente. Bom, lá, a partir do momento que eu ligo a fonte de tensão, vocês devem concordar comigo que vai começar a surgir uma corrente, né? Como essa própria equação daqui falou pra gente. E perceba, a corrente inicial ela é V dividido por R. Então, ela leva em conta exatamente um circuito que não existe capacitor. No início, quando o capacitor está descarregado, é como se esse capacitor não fizesse parte do circuito. E até que faz sentido, certo? Por quê? Porque como é que o capacitor influencia no circuito? Ele influencia no circuito exatamente pela sua queda de tensão. Afinal de contas, né, a influência do capacitor no circuito é por esse termo da primeira lei de Kirchhoff. E quem que é esse termo? É exatamente a queda de tensão ao longo da corrente, né, no capacitor. Então, beleza, né? No início, né, a partir do momento que a gente liga a fonte de tensão, ela vai começar a jogar a corrente como se não tivesse capacitor. Porém, a partir do momento que a corrente começa a fluir no nosso circuito, esse capacitor vai começar a ficar carregado.
ok? Vamos lá, olha, imagina, aqui está a corrente vindo para cá, esse cara vai começar a ficar positivo. E o cara de baixo, consequentemente, vai ficar negativo. Se o capacitor começa a carregar, esse termo daqui começa a ficar relevante, certo? Ou seja, vai começar a aparecer uma queda de tensão no capacitor. Mas agora, olha só, essa expressão daqui não está falando que queda de tensão no capacitor mais queda de tensão no resistor é constante e tem o valor, claro, da diferença de potencial da nossa fonte de tensão. Então significa que com o passar do tempo, à medida que o capacitor vai ganhando carga, ele vai, cada hora mais, aumentando a sua queda de tensão. Então, quanto mais o tempo passa, menor vai ser a queda de tensão no resistor. Ok? Por quê? Exatamente porque a carga no capacitor está aumentando e por conta disso, né, como a soma das quedas de tensão do capacitor e do resistor é constante, né, se fica cada vez mais uma parcela maior para o capacitor, o resistor vai ficando cada vez com menos queda de tensão, né, vai pegando menos a tensão para ele. Agora, se a resistência do resistor não muda, porque é uma característica dele, o que significa a queda de tensão no resistor reduzir? Significa que a corrente vai reduzindo também. E percebam, é exatamente isso que esse gráfico daqui representa, ok? No início, que o capacitor está descarregado, ele praticamente, né, não consome nada aqui da fonte de tensão. Com o passar do tempo, toda a força eletromotriz, né, fornecida aqui pela bateria vai sendo consumida pelo capacitor, de forma que vai sobrando cada vez menos para o resistor, né, e é exatamente isso que acaba refletindo essa diminuição da corrente. Agora, perceba que esse decaimento ele pode ser muito rápido ou muito devagar, certo? Eu poderia ter um decaimento exponencial muito mais rápido, né, ou então muito mais lento. Se esse decaimento aqui é muito rápido, significa que o capacitor está carregando muito rápido. Se essa curva daqui decai bem devagarzinho, significa que o capacitor está carregando muito devagar. Quem é que vai medir a rapidez desse decaimento? Quem mede isso é exatamente, né, o fator que acompanha a nossa variável dentro da exponencial. Perceba aqui que a gente pode escrever esse cara, né, a nossa exponencial, essa exponencial a gente pode escrever ela como menos t dividido por tal, sendo que a gente define tal como sendo RC, como sendo um tempo característico. Qual que é a interpretação física desse tempo, né? Quando t for igual a tal, quanto é que vai ser a nossa corrente? A nossa corrente vai ser I0, certo? Vezes o quê? Vezes exponencial de menos 1, porque vai ficar menos tal dividido por tal. Ou seja, né, vai ser I0 dividido por E. Isso mostra que esse RC ele contém informação do tempo que precisa passar, dado que nós temos um resistor, né, de resistência R de capacitância C, para que a corrente do nosso circuito reduza por um fator E. 1 sobre E vai dar ali mais ou menos 0,3. Nesse sentido, o RC nada mais é do que o tempo que precisa passar para que a corrente no nosso circuito reduza para 30% mais ou menos, né, da corrente inicial. E claro, né, esse valor, por conta disso, passa a informação para a gente do quão rápido é esse decaimento. Quanto maior for o RC, mais tempo demora para a corrente decair. Quanto menor for o RC, menos tempo demora para decair. Dado isso, vamos agora analisar como é que vai ser o comportamento, né, do nosso circuito quando eu ligo B com C, ok? Uma coisa que é importante ser ressaltada é que é o seguinte, essa análise, né, a expressão da corrente em função do tempo quando a gente liga B com C, depende do quão carregado está o capacitor. Ok? Por conta disso, a análise que eu vou fazer aqui agora é levando em conta que o capacitor estava totalmente carregado quando eu liguei esse circuito. Ok? Então essa vai ser a nossa análise. Se você quiser fazer a análise idêntica, só que com o capacitor parcialmente carregado, não tem nenhum problema. Nesse sentido, né, o conjunto todo que eu estou analisando é, inicialmente o capacitor estava descarregado, aí a gente ligou AB. Quando a gente liga AB, o capacitor começa a carregar, a corrente começa a ter esse comportamento, até que depois de um tempo suficientemente grande, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai zerar. Nesse tempo suficientemente grande, quando a corrente zera, o que vai acontecer com esse termo? Ele vai ser igual a zero. E aí, por consequência, qual que vai ser a carga no capacitor, né? Se esse nosso termo daqui vai ser igual a zero, né, depois de um tempo muito grande, a carga no capacitor, depois de um tempo muito grande, vai ser o quê? Vai ser igual a CV. Esse daqui que vai ser o valor de carga que eu vou levar em consideração nessa nossa análise, ok? Eu vou levar em conta que quando eu liguei a chave BC, o nosso capacitor estava inicialmente com uma carga QV, ok? Ou seja, eu estou levando em conta que ele foi carregado antes e depois a gente está descarregando ligando aqui em BC. Claro, acho que eu não preciso falar para ninguém, a nossa solução vai continuar sendo essa. Por quê? Porque essa solução, ela veio dessa expressão e essa expressão, ela vem dessas duas, né? Basta derivar AB ou derivar BC que a gente obtém a mesma equação diferencial. Por conta disso, essa solução ela vale tanto quando a gente está carregando exatamente o nosso capacitor aqui no nosso circuito, quanto como nós estamos descarregando o nosso capacitor, certo? Com e sem fonte de tensão no nosso circuito. Por conta disso, a nossa primeira análise tem que ser quem é esse I0? E aqui o raciocínio que eu vou usar com vocês é o mesmo. Vamos pegar a nossa equação diferencial inicial, ok? Desse caso daqui, e vamos exatamente colocar essa nossa condição, ok? Vamos lá. No tempo inicial, então, no tempo inicial, eu estou levando em conta que a nossa carga, ela vale quanto? CV.
V, ok? Que eu acabei de falar isso. Por consequência, deixa eu colocar um zero aqui. Se a gente aplica o nosso t igual a zero para essa expressão, aqui vai ficar Q0 e aqui vai ficar I0, ok? Levando em conta que Q0 vale CV, qual que é exatamente a nossa corrente, né? Qual que vai ser o nosso I0? Nosso I0 vai ser menos, certo? Vai ser negativo, V dividido por R. Perceba que em módulo dá a mesma coisa de antes, porém tem um sinal negativo. O que que significa? Se o sinal é negativo, significa que a corrente estava inicialmente indo para o sentido contrário do que a gente atribuiu. Né? Então, primeira coisa, isso faz sentido? E a resposta é sim. Porque olha só, a partir do momento que eu ligo a fonte de tensão, não é a fonte de tensão que vai fornecer corrente para o nosso circuito, e ela fornece sempre uma corrente que sai do polo positivo para o polo negativo. Então, no início, a corrente aqui do nosso circuito realmente foi a corrente que eu tinha atribuído, né, aqui, né, para a gente poder fazer a nossa conta. Agora, a partir do momento que eu tiro a fonte de tensão e ligo o BC, como é que vai ser a corrente do nosso circuito? Quem que vai fornecer primeiramente essa corrente? Não vai ser o capacitor? Porque o capacitor ele está carregado. A partir do momento que eu ligo o BC, eu estou arranjando um caminho que liga a placa positiva para a placa negativa. Então, vai fluir cargas da placa positiva pelo fio, justamente para que ele vá para a placa negativa, para que o capacitor descarregue, fique neutralizado. Agora, olha só, esse caminho não é contrário à corrente, né, quando a gente estava ligando a fonte, ele não vai exatamente da placa positiva para negativa, então ele está indo no sentido contrário. Por isso que esse valor saiu negativo. Então, fisicamente falando, está tudo como nós esperaríamos. Então, né, só escrevendo aqui, qual que vai ser a nossa corrente em função do tempo, nesse nosso caso, vai ser menos V dividido por R, exponencial de menos T dividido por RC. Okay? Então, essa daqui vai ser, né, a nossa expressão. E aí, claro, né, eu acho que eu não preciso dizer, o nosso gráfico vai ser exatamente igual, ok? Exatamente igual, né? Porém, aqui eu vou estar levando em conta um gráfico que vai ser o módulo de I, né? Porque ao pé da letra, né, eu teria que desenhar o gráfico como? Pego o gráfico aqui para baixo, a nossa curva seria igual, só que negativa, né? Já que aqui é negativo. Ok? Mas vamos considerar o módulo, porque aqui nessa nossa análise, né, do comportamento físico, o módulo vai ser mais relevante para a gente. Já que esse sinal de menos aqui só diz respeito ao sentido da corrente, né? E aí vem a questão, né? Faz sentido a corrente também ir decaindo com o passar do tempo a partir do momento que a gente liga B com C? E a resposta é sim. Faz bastante sentido. Pelo seguinte, vocês devem concordar comigo? Quanto mais carregado tiver essas placas, com mais intensidade as cargas positivas vão fluir da placa positiva para a negativa. Agora, com o passar do tempo, à medida que essas cargas vão saindo da positiva e vão indo para a negativa, o capacitor vai descarregando, ele vai ficando cada vez com menos carga. Se ele vai ficar com cada vez menos carga, essas cargas positivas vão ir com cada vez menos ímpeto da placa positiva para a negativa. Então, de fato, né, o que a gente espera fisicamente com o tempo é que realmente essa corrente vá reduzindo, né, vá decaindo. E aqui perceba, né, a taxa de decaimento é exatamente a mesma. Então, a interpretação que eu falei com vocês desse tempo característico, né, RC continua sendo válido, ok? Esse tempo daqui, RC, ele é o tempo necessário para que a corrente no circuito ela decaia para aproximadamente 30% da inicial. Enfim, né, isso aí continua sendo válido. E dado tudo isso, né, vou encerrar minha análise desse circuito RC, né? É possível fazer mais uma análise aqui, que aí fica de exercício para vocês, mas eu não vou fazer porque é idêntico, que é o seguinte. Aqui a gente determinou qual que é a corrente no circuito. Dado que existe uma relação entre a corrente no circuito e a carga no capacitor, né, fica aqui de exercício. Qual que é a carga do capacitor em função do tempo? Tanto quando a gente está carregando o capacitor, quanto como nós estamos, né, no momento que nós estamos descarregando esse cara. Na prática, quem que vai ser o quê? Vai ser basicamente uma integração desse I, né, ajeitando, claro, os limites de integração. Então fica aqui de exercício, eu não vou fazer essa análise, porque eu não acho que ela vai acrescentar muita coisa, né? Afinal de contas, essa solução, ela vem, né, a solução da carga entre as placas, né, ela vem exatamente da solução da corrente, né, no nosso circuito. Então eu não vou refazer ela aqui agora para não ficar alongando demais uma discussão que vai ser análoga. Mas bom, dado isso, né, encerro então essa aula e vejo vocês, né, no próximo exemplo que vai ser do circuito RL.